E depois de uns meses, Marcos acabou recebendo a visita de um colossal que disse que ele foi responsável pelo início da mudança do planeta das crianças, que gostaria de mostrar qual foi o resultado do planeta depois de dado uma ajustada pelos colossais. O Marcos foi até lá com ele e, quando chegou, viu que o planeta estava parecendo uma creche, com várias pessoas lá adultas olhando as crianças. E o Colossal contou que, depois deles terem visto melhor o planeta, com a ajuda de vários povos, eles acabaram ajustando melhor para poder se adaptar a ser para crianças, um local onde as crianças podem brincar livremente sem problemas, agora com supervisão de adultos, além de ser um local onde ajudam crianças órfãos e até mesmo crianças ignorantes e que sofrem de agressões familiares, e acabem tendo um local onde aprendam a se desenvolver. E contou também que agora crianças de várias partes do multiverso vêm para cá, às vezes são deixadas enquanto os pais saem em algum tipo de missão, já que o tempo passa bem mais devagar aqui e as crianças não envelhecem acima de 12 anos, então podem aproveitar para poder passar bastante tempo aqui, sem problemas. E o Marcos viu lá e disse que fizeram até um ótimo trabalho. E ele disse que talvez ele até deixe o filho dele para conhecer mais outras crianças por aqui. E o Colossal disse que ele poderia fazer isso agora, se ele quiser. E foi com a Glória lá e contou sobre tudo isso. E o Ângelo perguntou se poderia levar o Marquinho também para conhecer. E eles foram até lá o planeta do Marquinho. E depois contaram para os pais do Marquinho toda a situação. Eles aceitaram e foram lá. E deixaram o Ângelo com o Marquinho para brincar por lá. E antes que o Marco com a Glória voltasse para a Terra, o Marco disse que ouviu um pedido de ajuda de um local e tinha que ir lá. E a Glória disse, logo agora que nós temos um tempo mais a sós, ele disse que poderia ser rápido. E eles foram para a Terra e chamaram o Alex e mais a turma, porque ele disse que ele vai precisar de mais pessoas, não que necessariamente ele precise. E o Dennis acabou sabendo e foi até lá e disse que queria participar também. E levaram ele e foram com o Alex até o local que o Marcos falou, já que disseram que iriam precisar do Globo do Tempo para facilitar. E chegaram até um planeta. E o Marcos chegou até uma mulher com um homem que estava sentado em uma praça. E o Marcos se aproximou e disse que ele ouviu sobre o problema dela e veio ajudar. E ela disse que finalmente um colossal. E o Marcos disse que tinha mais umas pessoas que poderiam ajudar ela para facilitar o trabalho. E ela disse que era novidade ver um colossal trabalhando com um monte de pessoas que não eram. E ela disse, quando entrou na nave, que tinha vários colares dela que acabavam regulando as emoções dela, que ajudavam a intensificar ou até mesmo enfraquecer, ou até mesmo entorpecer, e que esses colares eram muito perigosos para ficar por aí à toa, e que uma mulher acabou pegando da casa dela e acabou vendendo por aí. E Marcos perguntou se ela havia aprovado isso, e a mulher que se chamava Anabel disse que não, mas que aquela mulher acabou morrendo por se achar muito espertinha, e todo mundo ficou surpreso e perguntaram do que foi que ela morreu. E a Anabel contou que ela foi querer se deitar com o marido dela, daí morreu, e pediram melhor uma explicação que não entenderam. E a Anabel contou que o marido dela era um tóxico e que qualquer pessoa que se relacionasse com ele acabaria morrendo. Ela não morre porque ela é uma sente monstro, ela pode se transformar em qualquer tipo de monstro que depois de se transformar, a toxicidade não vai afetar o corpo dela, mas a mulher acabou fazendo isso por se achar tão espertinho, pensando que se engravidasse do meu marido, iria acabar tomando meu lugar de uma esposa rica, e ela, como era a secretária do meu marido, acabou dando algo para ele ficar tão atraído por ela. Só que depois de uma noite disso, ela começou a sofrer o efeito da toxicidade, apesar de ser baixa dele, acabou afetando ela rapidamente. Ela perdeu os cabelos, os dentes caíram, a pele dela começou a ficar toda avermelhada. E eu avisei ela, depois de a ver assim, que era para ela chamar os parentes e se despedir, porque ela iria morrer. E foi o que aconteceu. Ela acabou morrendo, pensando que iria se dar bem ficando com meu marido, mas morreu. Ela acabou ficando tão feia que acabaram enterrando ela com o caixão fechado. E perguntaram com relação aos colares, e Anabel disse que ela havia entrado algumas vezes na casa dela, e por achar que eu não merecia aquelas joias, que ela merecia, ela roubou uma, e o restante, ela viu que poderia lucrar bastante, acabou vendendo para várias pessoas aleatórias, e meio que acabou espalhando por aí, e cada um dos colares tinha uma programação diferente, para poder regular as emoções de alguém, na verdade as minhas emoções. Uns era para entorpecer, que era para evitar com que eu virasse uma Cinti monstro quando tivesse em situação que eu não podia me emocionar. Uns era para garantir que eu pudesse virar, que amplificava demais os efeitos das minhas emoções. E outro que era para acabar só deixando meio variado, que reduzia minhas emoções assim que eu passasse por alguma situação, para evitar com que eu me transformasse também. E agora temos que achar esses colares, porque
com as outras pessoas pode acabar dando muito ruim, porque de acordo com cada um pode acabar dando problemas sérios. Ela tem que recuperar eles. E a Anabel foi com seu marido e mais o pessoal no Clube do Tempo para ver aonde é que estavam os colares, e viram quando a mulher vendeu e para quem vendeu, e acertaram para pegar uma alta quantia de dinheiro e cada um ir comprar de quem dava. E Anabel disse que as pessoas que têm as emoções entorpecidas, meio que é difícil atraí-las por alguma coisa, já que elas perdem um gosto por tudo. Então eles tinham que dar um jeito de trocar os colares sem que elas percebessem. E Marcos acabou fazendo réplicas dos colares. E o Dennis viu um momento em que uma mulher acabou tirando um dos colares lá para poder colocar um outro e testar. E Dennis entrou lá nesse momento no tempo e perceberam que tudo estava se movendo muito lento. E a Anabel perguntou o que está acontecendo. E contaram que o Dennis tem o poder de correr bem rápido e acabar desacelerando qualquer coisa, até mesmo a mente e a visão das pessoas. E qualquer um que o visse lá não iria conseguir perceber. E perceberam que ele correu rapidamente, tirou o colar que estava lá e colocou um outro idêntico, e voltou para dentro do globo do tempo. E a Anabel perguntou para que ele precisava fazer isso. E Dennis contou que bem lá naquela casa onde estava esse colar, tinha muitas câmeras, mas que graças ao meu poder, elas não conseguiram me registrar porque foi bem mais rápido. E acabaram vendo que uma moça de uma família rica acabou comprando outro colar, mas viram que no momento, numa escola, ela sofreu bullying, mas que ela acabou se exaltando de raiva e acabou falando algumas coisas para as garotas que estavam falando dela e acabou jogando uma verdade na cara. E o Marco disse que era tudo verdade isso que ela estava dizendo. E a Anabel disse que isso meio que faz a pessoa botar para fora o que tem. E viram que as outras garotas depois saíram chorando. E ela se acalmou mais. E mandaram lá o Max para poder negociar com ela depois que ela saiu, para comprar o colar. E ele conseguiu e voltou pro Globo do Tempo. E viram de outra mulher que comprou o colar e estava em uma festa com ele. E perceberam que vários homens estavam tentando se chegar com ela, só que ela não demonstrava nenhuma reação. E a Anabel disse que isso fazia com que as pessoas não sentissem realmente atração por ninguém, meio que entorpece tudo. E os homens estavam falando que ela era difícil, ficaram tentando várias coisas, só que ela não estava dando nenhuma atenção. E perceberam que até alguns homens bem mais ricos estavam tentando chegar com ela, só que não estava dando em nada. Nenhum dos encantos que os homens estavam falando tentar estava funcionando. E foram vendo depois da festa que ela saiu e estava em um outro local. E o Dennis foi até o local onde ela estava, conseguiu retirar o colar dela e colocar um outro rapidamente, e voltou pro Globo do Tempo. E perceberam que ela voltou a se tocar do que estava sentindo. E viram uma outra que acabou pegando um que meio que limitava as emoções dela. E viram que quando ela passar por uma situação de estresse, acabava sendo reduzido qualquer coisa que ela sentia, e fazer ela continuar quase a mesma. E a Anabel disse que meio que isso faz com que a pessoa fique mais estável. Ela usa de vez em quando esse colar quando precisa sentir alguma coisa, mas que não pode ser tanto. E acabaram chegando com essa mulher e negociaram com ela e perceberam que ela estava empolgada, mas depois acabou reduzindo isso e aumentaram a quantia para ver se ela cedia, até que ela cedeu e comprou. E o resto da turma ficou vendo onde era que estavam os colares que ainda dava para comprar e foram comprando eles. E a Anabel disse que isso vai acabar dando um grande furo financeiro para ela e o marido dela. E até que conseguiram comprar os que as pessoas cederam à venda. E a Anabel disse que os que restaram era que acabaram entorpecendo as emoções das pessoas. Então toda a turma só se prontificou em trocar eles. E até que acabaram. E levaram a Anabel e seu marido de volta para sua casa. E disseram que acabaram gastando muito para recuperar isso. Mas valeu a pena. As pessoas não podem ficar com suas emoções desequilibradas, isso é muito perigoso. E a Anabel agradeceu a todos eles por toda a ajuda que deram. E o pessoal voltou para a Terra. E quando o Marcos e a Glória chegaram em sua casa, o Marcos perguntou para a Glória como será que o Ângelo estava lá no planeta das crianças. E a Glória acabou pegando ele pelo ombro e disse que não era para pensar em mais nada agora. Agora que eles têm um momento só para eles, é para aproveitar. E foram pro quarto deles.